Fala galera! Seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje é dia de falar de Brasileirão. Passou a 14ª rodada, então vamos repercutir todos os resultados e como ficou a tabela depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Bora lá? Então, pessoal, bora lá. Baita rodada, alguns resultados muito impressionantes. A gente teve Palmeiras e Flamengo, um baita num clássico. Mas primeiro vamos falar de como foram os resultados ao primeiro. Antes eu ia falar da tabela, mas na verdade vamos falar de todos os resultados. E vamos falar na ordem que os jogos ocorreram, né? A gente teve Cuiabá e Bahia no sábado, terminou empatado em 1-1. Sinceramente eu nem vi o jogo. Deve ter sido um joguinho. O Daverson marcou de pênalti, se eu não me engano. E aí o Bahia empatou, tudo certo. E aí, gente, o Vasco acabou perdendo pro Cruzeiro por 1-0. Uma partida que, assim, essa eu tive a oportunidade de ver, porque eu já peguei o jogo do Vasco e emendei com o jogo do Corinthians e do Galo, né? Foi em sequência quase. E, cara, impressionante como o time do Vasco é desesperador. Você que não acompanha e começa a assistir. É o pior futebol disparado da Série A. Sem comparações algumas, tá? Perde pro Cruzeiro de 1-0, que foi até um placar mínimo ali, né? Podia ser 2-3 para mim tranquilamente. E aí até um povo da diretoria do Vasco veio a público para falar com o torcedor, mas de torcedor não falou nada, né? Não falou nada quase com o torcedor. Impressionante. Foi tenso de assistir. E aí a gente tem uma superação quase, basicamente. A semana do Corinthians foi extremamente conturbada. Eu fiz um vídeo aqui, né? No último vídeo aí do canal, sobre como o Corinthians chegou nessa situação. Eu não lembro se no vídeo eu falo, mas na gravação eu falei, não sei se eu cortei na edição, que esse jogo seria um divisor de águas pro Corinthians, cara. Se o Corinthians joga mal, ele vai para uma sequência muito difícil que tem de Sul-Americana e Copa do Brasil. Pô, pior do que já estava antes dessa rodada. Mas se ganha um extra a mais, ganha uma... sabe? Alguma coisa a mais para você seguir em frente. Um up, um ânimo. Isso, um ânimo. Essa é a palavra que eu tô querendo encontrar. Ganha um ânimo para seguir firme um pouco, né? Então ganhou de 1-0 jogando bem. E ganhou de 1-0 jogando bem, que é basicamente o que importa o resultado, né? Não pergunte os métodos, mas sim os meus resultados. Mas jogou bem. E levou a vitória por 1-0 da Arena, e o Galo numa situação complicadíssima. Filipão ainda não venceu, tudo bem que o Filipão não estava no comando técnico, né, na beira do campo nesse jogo, mas ainda assim tem essa situação do Luiz Felipe Scolari, grande técnico do Brasil. Foi um confronto legal, né? Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari mostram que eles ainda estão na ativa, né? Se estão bem, é outros 500. A gente teve o jogo dos desesperados, que foi muito divertido de assistir, diga-se de passagem. Eu assisti o Coritiba 3, América Mineiro 1. No vídeo do Corinthians, eu falava que ali na zona de rebaixamento, um dos que mais acreditava que poderia sair da situação é o América Mineiro, né? O Coritiba até falava que dava um pouco, mas não. Me impressionou esse resultado. O Coxa conseguiu, né, pelo menos disparar um pouquinho, sair da lanterna do campeonato. E agora quem é o lanterna é o América Mineiro de Mancini, e a situação dele lá já fica meio tensa. Será que continua? Será que não continua se for eliminado pelo Corinthians no sábado, né? Então tem essa situação meio tensa. O Coxa está conseguindo se livrar dessa situação tensa. Se ganha e o Goiás perde e o Bahia também perde, ele já sai da zona de rebaixamento. Mas também vai lutar para não cair. Agora, essas primeiras 10 rodadas colocaram o Coritiba nessa situação de quem vai lutar para não cair, certo? Eu acho que do Santos para baixo ali todo mundo vai ficar nessa parte aí, cara. Todo mundo vai ficar brigando pela fuga da zona de rebaixamento, da zona da degola. E aí a gente teve 9 da noite, Palmeiras e Flamengo, gente. Eu não posso deixar de comentar que hoje a gente teve o caso da torcedora palmeirense que morreu, infelizmente. Todas as minhas condolências à família e a todo mundo
lá. É inadmissível, o jogo foi parado algumas vezes, inclusive, porque os jogadores não conseguiam respirar por conta do gás lacrimogênio vindo da polícia, que estava tentando conter alguns torcedores fora do estádio, que estavam tentando invadir, alguma coisa assim parecida. Foi o que saiu na transmissão. Inadmissível que a torcida do Palmeiras faz. Já teve coisa no jogo contra o Botafogo, sabe? Então tem que tomar cuidado porque, morreu alguém. Então, se precisava morrer alguém para mudar alguma coisa, morreu, né? Agora vamos focar sobre o jogo, que é o que a gente devia falar e não devia ter mais nada pra gente falar, mas infelizmente a gente tem que comentar sobre esses assuntos muito chatos, muito chatos. Enfim, um pro Palmeiras, um pro Flamengo. O Palmeiras se complica, vindo uma situação delicadíssima agora, né? Tem alguns torcedores mais loucos, assim, já pedem a cabeça do Abel Ferreira, que eu acho uma completa absurda, assim. Assim, como um torcedor rival, né? Eu torço pro Corinthians aqui, e acho que já ficou bem claro, né? Mas assim, é completamente impressionante você pedir a cabeça do Abel Ferreira por causa de uma sequência mal de 6 5 jogos, né? Mas o time do Palmeiras até começou jogando bem, fez o gol ali rápido, aí eu falei, putz, não vai aguentar, o Palmeiras vai ganhar. Mas aí o Flamengo conseguiu fugir, né? E eu fiz uma fezinha, fiz uma betzinha nesse jogo aí, que o Pedro e o Rony iam dar pelo menos um chute no gol, tirei um dinheirinho legal aí. E vamos pro jogo maluco, domingo, 11 da manhã, você tá acordando ali, putz, domingão. Deixa eu ver o que tá passando na TV, Santos e Goiás, cara. Outro duelo de desesperados também, foi um jogo importante ali na parte de baixo da tabela, porque a gente teve Coxa e América, e agora Santos e Goiás. Foi um jogo completamente maluco, doido, doido, doido. 4 pro Santos, 3 pro Goiás, cara. O Santos começa ganhando e aí vai para 3-1 e aí empata o jogo e aí um pênalti completamente escandaloso para mim que não foi pênalti nunca, sabe? Mas o Santos acabou se salvando porque estava com 13 e aí ficaria junto do Bahia, abaixo de Corinthians e ficaria perto ali da zona de rebaixamento. Mas escapou, foi para 13º, tá mais tranquilo, mas também tem que abrir o olho, porque se o Corinthians e o Bahia ganham, o Bahia já encosta, o Corinthians ultrapassa, e se o Cuiabá ganha também, enfim, então tem que ficar alerta, certo? Vamos pra Flu e Inter, cara. Eu não vi esse jogo, tá? Eu acho que eu não vi nenhum dos outros próximos jogos aqui, então eu vou só comentar resultados e o que eles afetam na tabela, tá? Flu 2, Inter 0. Mentira, eu vi um pouquinho de Bragantino e São Paulo. Flu 2, Inter 0, tá? Isso, eu achava que ia dar um empate chato esse jogo, mas o Diniz se provou para a torcida do Fluminense. O time parece que vai embalar de novo. Um 2-0 é um resultado muito bom no Maracanã contra o Internacional. O Inter cai para a 10ª posição e o Fluminense vai para 4º lugar. Já está no G4, tá empatado com pontos com Bragantino e Palmeiras. E tá muito perto, tipo assim, tá perto até do 10º colocado, que é o Inter, né? Se você for contar, até o 12º, que é o Atlético Mineiro. Tem uma disparidade de 4 pontos entre Atlético e Santos. Então, mas ainda assim é uma posição muito boa, tem que manter assim, só que vamos ver quando começar assim a conciliar o trabalho de seleção e Fluminense, como é que o Diniz vai fazer e como que ele vai ficar, tá certo? Aí a gente tem um 0-0 de Bragantino e São Paulo, que estava sendo um jogo muito legal, eu vi até os 30, 25 minutos do primeiro tempo, estava sendo um jogo muito legal. É que eu tinha feito uma fezinha que o Eduardo Sacha ia marcar gol, mas não foi o que aconteceu. O São Paulo foi com o time em reserva, afinal tem um Palmeiras para enfrentar no meio de semana na Copa do Brasil, e o Bragantino com força total não conseguiu ganhar do São Paulo. Então a gente tem um ponto para cada lado. Não tá ótimo, acho que é o pior resultado que os dois poderiam obter, né? Além da derrota, óbvio, né? Porque o São Paulo permanece com 22, poderia ter ido para 24 e está empatado com a turma do 24 pontos, que é Bragantino, Palmeiras e Fluminense. O Bragantino poderia ter disparado, né? Poderia ter ido para 26 e está em quarto acima do Fluminense. Então é um resultado muito ruim para os dois.
Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Surpreendeu o Fortaleza, eu achei que o Atlético Paranaense ia sair vencedor, mas lá no estádio do Fortaleza não dá, né? No Castelão. Foi um jogo. Eu vi os melhores momentos, parece que foi bem legal de acompanhar. E o Fortaleza indo bem, sétimo, G7 ali, já dá pra pensar em Libertadores, é completamente a campanha do Fortaleza pensar em Libertadores. Afinal, caiu esse ano, né, na pré, e já quer se classificar direto pra próxima. Vai ser uma disputa legal, cara, porque até o 12º de novo Atlético Mineiro tem possibilidade de ficar no G6, então por isso está sendo um campeonato super legal de acompanhar, tá? E aí a gente tem um jogaço, que esse eu acompanho um pouquinho do final. Grêmio e Botafogo, 2-0 pro Fogão, continua na liderança, agora 10 pontos do vice-líder, que é o Flamengo e o Grêmio, né, que estão empatados, com 26 pontos. Uh, Foi importante esse resultado pro Botafogo, porque como pegou um cara que tá disputando ali em cima, que é o Grêmio, já disparou completamente, agora é só manter nesse nível aí, com a regularidade e se assemelha. Eu não falei aqui, mas é o que eu penso. Esse Botafogo se assemelha muito ao Corinthians de 2017, certo? Só que nessa altura o Corinthians de 2017 ainda era invicto no campeonato, o Botafogo já perdeu duas. Mas é o time que mais tem saldo de gols na tabela. Só não é o time que mais fez gols. É o segundo time que mais fez gols, empatado com o Grêmio. Então, tudo certo para continuar desse jeito. E Botafogo campeão, acho que a gente já pode começar. Pô, é realidade, né? Então, falando todos os resultados, vamos para a tabela. Vamos ver a tabela? De baixo para cima. Eu tô pensando se eu vou deixar ela aqui, ó. Então a tabela deve estar aparecendo aqui em algum lugar, né? Eu, do futuro, vou me odiar muito por ter feito essa missão, é. Mas vamos lá. Em último, lanterna do campeonato é o América Mineiro de Wagner Mancini, empatado com o Vasco da Gama. As duas equipes numa situação tensa. O América tem Copa do Brasil contra o Corinthians no sábado. E por isso o jogo Vasco e América da próxima rodada, se eu não me engano, Vasco e América está adiado. É mais um duelo dos desesperados, né? Então tem que ver aí o que vai acontecer. Corinthians e Grêmio também está adiado. Duelo de desesperados. Eu acho que sai um empate muito ruim com futebol horrível ou alguém ganha de goleada. Pra mim eu só vejo esses dois cenários. Tem o Curitiba ali em 18º, voltando, né? Perdeu grande parte do campeonato, aí conquistou a primeira vitória, reconquistou a confiança e agora tá disparando lá pra cima. O Goiás tá meio perdido ali, pô, você vai vendo alguns resultados ruins, a tendência não é a tendência de melhorar, certo? O Bahia também lá fazendo o campeonato que precisa, virou SAF agora do City, então tá se mantendo ali onde precisa, né? Fora da zona de rebaixamento, tem que escapar daí logo, certo? Corinthians, a gente discutiu tudo isso nessa semana, o Corinthians em 15º, todos os problemas. A tendência agora é melhorar, porque se o Corinthians ganha do Universitário pela Sul-Americana amanhã, terça-feira, e passa do América Mineiro no sábado, já é um outro Corinthians, uma outra moral de elenco. O Luxemburgo ganha uma sobrevida no cargo e eu acho que daí é só pra frente, sabe? Em 14º na frente do Corinthians o Goiás, um ponto na frente do Timão, empatado também com o Santos que conseguiu ganhar ali desesperado. O Cuiabá acabou arrancando um empate, né, contra o Bahia, que não foi bom para nenhum dos dois lados, mas se mantém até que longe da zona, né, por 5 pontos, e se ganhar já está perto do 12º, certo? O Santos nessa situação aí complicada, né? A gente não sabe se vai dar certo, se não vai. Parece muito que não, porque o time é muito ruim, cara. Eu assisti o jogo e o time é muito ruim. Atlético Mineiro é o primeiro longe dessa disparidade, né? Em 12º da zona de rebaixamento, 4 pontos longe do Santos. Então ele está com 20 pontos, seguido de Atlético Paranaense. Então os Atléticos estão juntos. O Atlético Paranaense, que perdeu o Filipão e o Turra, vai tentando achar um jeito de se encontrar de novo. O Atlético Mineiro, que contratou o Felipão,
não vem achando um jeito para se salvar. O Filipão ainda não ganhou, a tendência é que melhore daqui para frente. O próximo jogo do Atlético Mineiro, na próxima rodada, é contra o Goiás, um time que está lá embaixo na tabela, então é importante ganhar para subir, para ganhar confiança e para o Filipão tirar um peso das costas, certo? O Atlético Paranaense pega o Bahia também, que está na parte de baixo da tabela, vai ser um jogo legal de se assistir. Eu acredito que no Atlético ficam mais tranquilos. O Inter do Mano, que vem numa sequência de vitórias, agora perdeu para o Fluminense, que é um dos melhores times do Brasil, então super entendível. Vai seguido de Cruzeiro, que é onde tá para se manter, ficar tranquilo na Série A é o planejamento do Ronaldo. Logo acima São Paulo com 22, certo? E depois vem Fortaleza. E aí vamos começar o G6. Com o Bragantino de Pedro Caixinha, Palmeiras e Fluminense, dos três empatados com 24 pontos. A tendência é ficar nessa briga de troca de cadeira entre todos esses times da 7ª, 8ª posição para cima. Menos o Botafogo, certo? E aí a partir do terceiro a gente tem Grêmio e Flamengo. O Flamengo apareceu aí, a gente não ficou prestando muita atenção. E o Flamengo apareceu aí. O Grêmio está disputando, por mais que não tenha um elenco muito bom, está disputando as primeiras posições, vamos ver até onde aguenta. O Flamengo a tendência é se manter ali em cima também, não tem muita perspectiva para cair. E o Botafogo, líder completo, absoluto, isolado, e por enquanto é o que eu acho que vai ser o vencedor do Campeonato Brasileiro, tudo certo? Bem, pessoal, esse foi o giro da rodada. Amanhã a gente tem as previsões da Copa Comebol Sul-Americana e da Copa do Brasil, tudo certo? Eu não sei se eu vou emendar já a previsão de Corinthians e América, ou se eu deixo pro fim de semana, não sei. Mas é isso, pessoal. Não saiam daí, acompanhem o próximo vídeo que vai aparecer na tela daqui a pouco. Valeu, falou, tchau, tchau.